Vamos avançar agora para um segundo painel que tem a ver com os aspectos quentes desta proposta, tem a ver com o arrendamento. E a primeira intervenção vai ser deste vosso criado e admirador, e vou fazer aqui algumas considerações sobre antecedentes histórico-comparatísticos. Porquê antecedentes histórico-comparatísticos? Ora bem, meus amigos, então, dizia porquê aspectos histórico-comparatísticos. Sabem que, enfim, do nosso ponto de vista, o direito é uma ciência, mas é uma ciência humana, mas é uma ciência. E como é uma ciência, nós devíamos ter a possibilidade de fazer experimentação. Temos aqui uma ideia, temos aqui um produto, não é como se vamos experimentá-lo, a ver como é que ele funciona, não é assim que se faria, por exemplo, com medicamentos, ou na física ou na química. Só que nós no direito não podemos fazer experimentação humana, muito menos experimentação com sociedades humanas. Mas nós temos dois laboratórios que nós bem conhecemos, que é a história e que é o direito comparado. Quando são tomadas determinadas medidas, não é? Nós podemos ir à história e ver, será que elas já foram tomadas no passado? E se foram, quais foram as consequências? E quando estamos a encarar novas medidas, podemos ir ao direito comparado, designadamente aos direitos, enfim, dos países europeus que estão mais próximos do nosso, e ver como é que eles fizeram. E aquilo que eles fizeram, que consequências é que teve? Sabem que às vezes encontramos respostas surpreendentes. E começando pela história, isto é tudo novo. Hoje, alguma vez na história, designadamente a história da nossa terra, não é se tinha pensado, enfim, em medidas radicais e tal. Se nós procuramos a história, a primeira medida engraçada que encontramos, até uma data fácil de fixar, foi uma lei de 28 de maio de 1375, que foi promulgada, como se diz hoje em dia, pelo nosso rei, Sr. Dom Fernando, e que é a lei das Sesmarias. Ora bem, nessa altura o reino estava muito atrapalhado porque tinha havido uma epidemia de peste. Devo dizer que essa epidemia de peste foi bastante mais mortífera do que a epidemia de Covid, mas pronto, houve uma epidemia de peste. E como houve uma epidemia de peste, havia terrenos, campos, né, que estavam ao abandono, ou porque os proprietários tinham morrido, ou porque tinham desaparecido, ou porque não conseguiam arranjar trabalhadores, e por aí fora, por aí fora. E por toda a Europa, nessa altura, foram tomadas algumas medidas para tentar obviar esse mal. E o nosso rei Dom Fernando, então, adotou essa lei das Sesmarias. Bom, enfim, não vou analisar aqui a lei das Sesmarias em pormenor. Aliás, aproveito para saudar o senhor professor Dr. António Pedro Barbas Homem, ilustre presidente do Conselho Científico, que está aqui na primeira fila, e que é um ilustre professor de História, portanto ele falaria muito melhor sobre esta matéria do que eu, mas, enfim, entre as várias medidas que foram tomadas pela lei das Sesmarias estava a obrigatoriedade dos proprietários explorarem as suas terras. E se continuava a lei, por qualquer razão, ou porque não têm tempo, ou porque andam muito ocupados, ou qualquer coisa, ou não puderem fazer, então nessa altura devem dá-los, digamos que de arrendamento é o que eu possa fazer. E se nada fizerem, então previam-se umas comissões de homens sábios nos diversos conselhos que tratariam de arranjar um arrendatário. Portanto, hoje, meus amigos, dir-se-ia qualquer coisa semelhante ao arrendamento forçado. Devo dizer que as Sesmarias passaram para as ordenações afonsinas, depois para as manuelinas e depois para as filipinas, o que quer dizer que teoricamente figuraram praticamente até ao Código de Seabra. Pergunta, foram aplicadas? Bem, nós em Gama Barros encontramos algumas considerações sobre a aplicação desta lei. Parece que não terá sido uniforme em todo o reino, parece que não terá sido, enfim, muito eficaz, mas, enfim, teve alguma aplicação e, portanto, temos aqui já assinalada a possibilidade de fazer isso. Evidentemente que em 1375 não havia União Europeia, não havia, digamos, uma economia de mercado tal como a conhecemos, nem havia a nossa simpática Constituição. Ora bem, quanto ao arrendamento, o arrendamento, a partir de certa altura, designadamente depois da Revolução Industrial, quando se deu, digamos, a corrida para as cidades, começou a levantar problemas, designadamente o arrendamento para a habitação. Enfim, não vou percorrer agora a história recente do arrendamento, vou apenas chamar a atenção para alguns aspectos, e que são os seguintes. O Código de Processo Civil de 1876 começou com aquilo que eu chamaria a complicação burocrática, quando veio disciplinar os despejos e veio subordiná-los a um certo número de regras. Depois houve uma crise económica em 1891, então saiu uma carta de lei de 25 de maio de 1896 do ministro Índice Ribeiro, não é, com um diferimento dos despejos. Depois deu-se a República. Ora bem, quando há uma mudança de regime, não é, a primeira coisa que querem fazer os novos governantes é tomar medidas logo espetaculares. Enfim, não podia adotar aqui a linguagem do nosso Presidente da República e dos professores desta casa, não é, leis cartazes, não é, coisas, enfim, que sejam visíveis, não é, que provoquem a adesão de camadas da população suscetíveis de apoiar o novo regime. Portanto, saiu um decreto, 11 de novembro de 1910, a congelar as rendas durante um ano. Atenção, meus amigos, que em 1910 a moeda mantinha-se estável. Não sei se há aqui numismatas, colecionadores de moedas, mas o escudo era uma linda moeda de ouro, assim, de prata, assim deste tamanho, que equivalia às moedas de 1000 reis anteriores às da República. Era por um ano, não era ad eterno.
23 de novembro de 1914, aí a coisa complicou-se um pouco, né, por causa da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra Civil Europeia, que deu cabo do velho continente, e foram tomadas várias medidas, diretamente do congelamento de rendas nos novos contratos. Porque esta ideia de congelar rendas nos novos contratos? Que na altura era possível, uma figura que hoje não é possível, que é o chamado despejo de conveniência. Ou seja, o senhorio podia despejar o inquilino no termo do contrato, podia ser um contrato de curta duração, só para depois poder fazer um arrendamento melhor, com uma renda mais alta, não é? E foi isso que se procurou evitar. E também nessa altura, ser uma regrazinha a dizer que os prédios devolutos deviam ser arrendados. Eu suponho que isto não teve grande aplicação, se é que teve alguma, mas enfim, como vem, parece que não há nada de novo debaixo do sol. Muito bem, a guerra, enfim, suscitou uma série de problemas. A Primeira Guerra, designadamente, foi o início depois de um período de inflação. Penso que tudo foi muito mal gerido na nossa terra, designadamente a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial foi perfeitamente disparatada, foi apenas para também um ilustre professor desta casa, o professor Afonso Costa, resolver lá problemas internos dentro do Partido Republicano. Tudo isso foi estudado, tudo isso está escrito e explicado. Hoje em dia não insistirei. Então saiu um diploma que é o Decreto 5.411, de 17 de abril de 1919, com uma série de normas, e depois tinha normas de exceção, não é? Normas que se previa iriam vigorar apenas durante algum tempo. Mas a partir desta altura deu-se efetivamente uma paralisia nas rendas. As rendas podiam ser atualizadas, mas se fosse atualizada a matriz mediante umas avaliações fiscais, portanto a partir dessa altura deu-se uma derrapagem, digamos assim, das rendas. E depois surgiu a Lei 2030, de 22 de junho de 1948, que suspendeu as avaliações fiscais em Lisboa e no Porto. Portanto, a partir dessa altura, meus amigos, as rendas ficaram efetivamente paradas e assim continuariam durante todo o período da Segunda República. Quanto ao feito do Código Civil, 1966, manteve-se esta suspensão das avaliações fiscais. Uma maneira elegante de dizer que se manteve o congelamento das rendas em Lisboa e no Porto. O Ministro da Justiça, dessa altura, depois saiu pouco depois, o professor Antunes Varela, protestou contra esta medida, explicando que ela, no fundo, ia prejudicar eram os jovens, né, que no futuro quisessem aceder ao mercado do arrendamento. Eu que devo fazer um parêntese para dizer o seguinte: sabem que, enfim, os anos vão passando e chegará uma altura em que se poderá falar, enfim, sem, digamos, mal-estar político do regime da Segunda República, o chamado Estado Novo. Ora, o regime da Segunda República tinha efetivamente um apoio social, portanto não era um regime que funcionava apenas na base da polícia e da repressão, tinha um apoio social, e esse apoio social era o funcionalismo, era a pequena burguesia de Lisboa e do Porto, que eram os grandes beneficiários do congelamento das rendas, não é? E por isso é que o governo da época, não é, designadamente o chamado Presidente do Conselho, o professor Oliveira Salazar, que era sensível a certos aspectos políticos, não quis perder a sua base de apoio na altura e, portanto, manteve esta suspensão das rendas. Consequência, bom, já estou aqui a passar um bocadinho para o direito comparado, mas está mais que estudado, e até há quem diga que há duas maneiras de destruir uma cidade. Uma, que é a maneira mais barulhenta, que é com uma bomba atómica, e outra, que é a maneira mais eficaz, que é com um regime vinculístico, ou seja, com um regime que prenda definitivamente as habitações a quem não seja o dono. E porquê é que é muito eficaz? Porque não se fazem obras. Portanto, agora é uma questão de tempo, não é? Começa o cronómetro a contar, 50, 70 anos cai a cidade, não é? Enfim, já vou dizer mais qualquer coisa sobre esse tema. Depois veio o levantamento de 25 de abril de 1974, que foi seguido de uma revolução, como sabemos. Não era a intenção inicial dos militares fazer essa revolução, mas ela seguiu-se dentro de um processo, enfim, que tem antecedentes noutras histórias. E começaram a ser logo tomadas medidas contra o arrendamento, designadamente logo em 27 de maio de 1974, um decreto estendeu a todo o país a suspensão das avaliações fiscais. Portanto, digamos assim, o congelamento das rendas limitado a Lisboa e ao Porto passou a estender-se a todo o país. Depois avançou-se e por aí fora houve um diploma de 75 que tentou legitimar as ocupações através de um arrendamento compulsório, não é? Depois houve mais outras medidas também relativas ao arrendamento compulsório. E como é que isto funcionou? Não funcionou coisíssima nenhuma. O que aconteceu é que casas que tinham sido precisamente ocupadas, enfim, normalmente por, enfim, pessoas politicamente muito marcadas, tinham sido ocupadas, depois procurou-se legitimar essa ocupação através de arrendamentos. Depois entra aqui outro capítulo, mas está fora da minha intervenção, tem a ver com a reforma agrária, designadamente no Alentejo. Ora bem, isto foi uma atrapalhada muito grande, este congelamento das rendas. Reparem, nós temos um regime vinculístico que houve noutros países, mas que no caso português o vinculismo assumiu umas proporções muito pesadas.
Eu vou caracterizar esse vinculismo do arrendamento em 6 pontos. Primeiro, perpetuação do arrendamento. Perpetuação porquê? Porque aquelas cláusulas que permitiam, digamos assim, limitar o arrendamento no tempo, são alteradas por lei, de tal maneira que o contrato se renova automaticamente, o inquilino pode impedir a renovação automática, o proprietário não pode fazer, de modo que, teoricamente, o arrendamento prolongar-se-ia, enfim, definidamente, aliás, em contradição à própria definição do arrendamento, não é? Que uma concessão temporária do gozo de uma coisa corpórea, designadamente aqui, de um imóvel. O segundo ponto é a transmissibilidade. O arrendamento, a posição do arrendatário é uma posição fortemente intuito personae, ou seja, o locador escolhe, não é, pelas suas qualidades próprias, não é, designadamente de solvência, de bom comportamento, por aí fora, escolhe a pessoa do arrendatário. E por isso a posição do arrendatário não se pode transmitir à partida sem autorização do senhorio. Mas então arranjaram-se aqui vários esquemas de transmissão do arrendamento ao cônjuge, aos filhos, enfim, depois isto foi sendo alargado de tal maneira que situações de arrendamento constituem como que uma segunda ordem dominial ao lado da ordem da propriedade. O terceiro ponto é o congelamento das rendas. Congelamento das rendas ou, pelo menos, a limitação da sua atualização. Em períodos de inflação marcada, não é, isto é desastroso. Eu, enfim, dei apenas um pequeno exemplo, não é, por via hereditária, vinha receber determinados prédios numa terra alentejana, não é, que tinha uma renda de 100 escudos. Ora, 100 escudos são 50 cêntimos, é que nem sequer vale a pena estar a escrever uma carta para cobrar a renda, não é, e pronto, é assim. O quarto ponto tem a ver com restrições à resolução e à denúncia do contrato de arrendamento. Elas são muitas, têm evoluído, enfim, também não vou insistir nesse ponto, mas é um dos aspectos que efetivamente reforça este vinculismo. Depois temos um aspecto que é uma fiscalidade desincentivadora. Fiscalidade que, por exemplo, aqueles IMIs, aquilo por aí fora, as pessoas desinteressam-se às tantas da sua propriedade. Não vale a pena estar a valorizá-la para quê? Para depois ainda pagar mais de imposto quando nem sempre se consegue retirar o rendimento dela. E, finalmente, é um ponto que por vezes passa despercebido, que é a complicação burocrática. As pessoas, enfim, que têm experiência de advocacia, tenho aqui ao meu lado o professor Luís Menezes Leitão, enfim, que tem muitíssima, não é? Sabem que há pessoas que poderiam até intentar ações de despejo, isto e aquilo, mas depois desistem para quê? Demora não sei quanto tempo, depois não sai, depois é preciso fazer isto e aquilo, e não sei o quê, não sei o que mais, e por aí fora, ainda por cima que está completamente degradado, não vale a pena. Consequências, meus amigos, deste vinculismo, elas estão estudadas, não é? Enfim, suponho que é pacífico, são mesmo pessoas muito, enfim, empenhadas, não sei em que é, que não os veem, está escrito. A primeira consequência é o bloqueio das obras. Evidentemente, se as rendas são degradadas, ninguém faz obras. Não é? Com uma renda de 4 ou 5 euros, ninguém vai fazer obras de 50 ou 60 mil ou 100 mil euros e tal. Isto é um ponto dos nossos tribunais terem, uma jurisprudência está mais consagrada, terem corrigido até a injustiça da lei. Os tribunais sistematicamente consideram o abuso do direito que alguém que paga uma renda muito baixa vir pedir obras muito elevadas, embora por lei o senhorio tinha a obrigação de as fazer. Portanto, bloqueio das obras e depois segue-se o deserto no centro das cidades. Segue-se o deserto no centro das cidades, as obras não são feitas, as casas não são recuperadas, a burocracia é extrema, as pessoas estão à espera de uma abertura para poderem vender, e efetivamente isso, tanto mais que os senhorios, terríveis senhorios, lembram-se daquela representação que eu pus ali, não estão cartelizados. Não é? Os senhorios não são, enfim, salvo exceções, não são aqueles tais fundos de investimento vorazes, não é? Que por vezes se ouve falar, algumas casas estão nessa situação, mas a generalidade não está. Os senhorios são pessoas isoladas, podem ter 1, 2 casas e não mais do que isso. Depois, o terceiro ponto é o que tem a ver com os jovens, não é? Que os jovens não encontram habitação no centro da cidade, então vão para a periferia. Vão para a periferia, o que é que acontece? Bom, depois já passam tempo em engarrafamentos, mas depois há aqui um problema que eu acho que ainda é mais grave, que é o problema demográfico, não é? Com o tempo que estão nos engarrafamentos, esses jovens não têm filhos, não é? E como não têm filhos, a Faculdade de Direito às tantas começa a despovoar-se, não pode ser, é preciso pensar nisso. Uma boa política de natalidade tem que ter em conta as instalações dos jovens, mas se não têm em casa, não é? Pronto, não vale a pena assistir muito, toda a gente vê onde é que eu quero chegar. E agora o quarto ponto, o ambiente, não é? Nós estamos a chegar a uma crise climática grave. Tudo o que seja defender o clima do nosso planeta Terra é bem-vindo, não é? E depois o que é que nós vemos? Vemos o acesso a Lisboa e ao Porto, não é cheio de trânsito. E porquê? Porque os jovens, especialmente, estão nas periferias. E porquê? Porque no centro não há casas. E porquê? Por causa do regime vinculístico. Portanto, o regime vinculístico foi algo de diabólico, inventado para arranjar estes problemas todos. Olha, que funciona de facto como algo diabólico, levanta imensos problemas, é verdade. Não é? E nos países onde não há vinculismo aparecem casas, e onde aparecem casas é fácil de arrendar. Viram aquela projeção feita há pouco
Não sei, posso contar uma história da minha vida pessoal, já aqui há muitos anos, não é? Eu ia para Munique estudar para fazer o doutoramento, estava em Freiburgo, não é? Fui a Munique, não é? Cheguei de manhã no meu R5, por aí afora, cheguei de manhã, fui lá a um guichê que tratava dos alojamentos dos estudantes, localizaram-me imediatamente uma casa, era uma casa simpática, tinha 3 quartos, tinha uma varanda, cozinha, casa de banho. Ajustou-se logo ali o contrato, não é? À tarde fui falar com a senhoria, não é? Tinha casa. Tão simples quanto isso. Um estudante, não era mais nada, não tinha milhões, não é? Tinha só uma bolsazinha, dava uns dinheirinhos para essas coisas e tal. Numa segunda oportunidade, também estava em Munique, estava num hotel ali na Aldeia Olímpica, não sei se há aqui colegas que conheçam essa hotel muito simpática, não é? E depois pensei, mas eu estou aqui num hotel, costumo ir para um hotel, e então se arranjasse uma casa. Logo em frente, não é? Estava uma agência, entrei lá dentro, casas, sim senhor, olha, está aí uma que fica mesmo ao pé do hotel. Muito bem, fui ver a casa, sim senhor, sala grande, 2 quartos, 2 varandas, casa de banho, cozinha. Disse, então, qual é que é a renda? A renda, enfim, não sei pormenores, mas era mais baixa do que aquilo que se pratica em Lisboa. Está resolvido. Não simples quanto isso. Só um pormenor, a primeira casa que eu falei estava mobilada, esta segunda não estava. Fotocópia da planta, mandei fotocópia por fax para a minha mulher para Lisboa, não é? Imediatamente foram programados cortinados, camas, tudo. Veio um caminhão que trouxe a mobília toda de Lisboa. Olha, fiquei lá 18 anos com essa casa, foi muito útil para poder trabalhar. Bom, isto é uma pequena referência, não é, para dizer o vinculismo dá nisto, não é? É muito bom numa determinada altura, mas para uma sociedade dinâmica, para uma sociedade que olhe para a frente e para a sociedade que olhe para os jovens, realmente não é. Bem, e agora, limitações no direito comparado. Evidentemente, o chamado problema habitacional que nós temos aqui, que é um problema realmente incómodo, mas não é um problema que afete a maioria da população. Quer dizer, a maioria da população está alojada, não está debaixo das pontes, não é? As pessoas efetivamente têm em casa, normalmente porque compram. E o grande problema da habitação tem a ver mais com os juros bancários, não é? Porque as pessoas compram, mas são jovens que compram casas, não é? E ficam empenhados durante 30 ou 40 anos, não é? Esse é que é efetivamente um problema que devia ser encarado por quem manda em nós. E depois temos realmente uma pequena franja de pessoas que andam à procura de casa e não encontram. E depois há outras que já têm a casa. Bom, portanto, isto tem que ficar claro. Problemas de, digamos, procura de habitação sem que a oferta responda têm ocorrido noutros países e noutros países foram tomadas medidas. Vou começar pela experiência alemã. Em 2015 foram acrescentados ao BGB, ao Código Civil Alemão, os parágrafos 556d e seguintes, que prevêem a possibilidade de haver um controle de rendas, mas nestas condições. Para já, o controle não é em todo o país, é só para as zonas onde existe, digamos, stress habitacional, angespannter Wohnungsmarkt, portanto, onde o mercado habitacional esteja, digamos, pressionado. E dá poderes aos Länder, portanto aos Estados Federados, né, para tomarem medidas nessa altura. E as medidas são as seguintes: podem fixar aquilo que é uma renda correspondente à realidade do mercado. Pronto. Tendo fixado essa renda, os aumentos sucessivos que possa haver não podem exceder em 10% esse máximo, 10%. Isto em 2015 não havia praticamente inflação. É apenas em algumas zonas, não se justifica fazer em toda a parte, porque, por exemplo, no caso de Munique, que eu conheço melhor, algumas zonas de Munique têm efetivamente este regime. Aliás, devo dizer que em Munique o diploma que veio limitar as rendas foi imediatamente invalidado pelo tribunal, porque, enfim, havia ali uma série de particularidades que não teriam sido seguidas, não é? E, portanto, há zonas em que efetivamente existe essa limitação de rendas, noutras essa limitação não existe. Em Berlim tem um regime especial e por aí fora. Os arrendamentos novos não estão sujeitos a qualquer limite, portanto é apenas no caso de arrendamentos sucessivos. Pronto, eu devo dizer que esta lei não provocou especiais perturbações. 10% parece, não vendo a inflação, parece um limite bastante interessante, mesmo neste momento que há inflação na Alemanha, mas nunca chegou aos 10%. Portanto, continua a haver aqui a possibilidade de, digamos, investir no imobiliário. Quanto à França, em França também foram tomadas medidas, só que essas medidas, aliás, à semelhança do que acontece na Alemanha, não foi em todo o país, foi apenas em certas zonas, não é, que eles chamam as zones tendues, portanto as zonas tensas, não é, as zonas em que efetivamente há maior pressão sobre a habitação. Foi uma lei de 2022, a lei 1158 de 2022, 16 de agosto de 22, que tem a vigência apenas de um ano, portanto é uma medida de emergência, como todas as medidas de emergência funcionam durante um ano, e essa medida de emergência prevê que as rendas não possam subir mais de 3,5% durante esse período. Bom, pronto, meus amigos, isto é o que eu posso dizer do direito comparado. Portanto, efetivamente, quando é preciso tomar medidas, os Estados devem tomá-las, e parece que todos nós pagamos impostos, e não são poucos,
Agora é preciso ter cuidado relativamente à lógica do arrendamento, porque senão, se me permitem a expressão, mata-se a galinha dos ovos de ouro, não é? Não havendo arrendamento, realmente chegamos àquele gráfico que foi projetado inicialmente, não é? Os países, enfim, pobres têm muitos proprietários que não há alternativa, portanto têm muita gente endividada, sobretudo os jovens que não há alternativa. Os países ricos, para que deixar a comprar uma casa, não é? Pois eu tenho onde viver, agora apetece mudar e tal. Até conheço casos de situações também, por exemplo, em Munique, voltamos nós, não é? E que as pessoas dizem, já tive uns tempos naquele bairro, agora vou experimentar outro bairro. Mudam de casa, não é? Qual é o problema? Agora, se uma pessoa compra uma casa depois para vender, é muito mais complicado. Enfim, meus amigos, aqui está esta referência ao direito comparado. Enfim, não vou agora ocupar-me da reforma, isso vão fazer aqui os meus colegas aqui presentes. Fica apenas aqui esta menção. Para fazer uma lei é preciso um mínimo de humildade, é preciso estudar, é preciso ver o que é que se passa e por aí fora. Deixem-me só recordar o que aconteceu em 1988, quando fizemos o RAU, o regime do arrendamento urbano, que aliás, enfim, do ponto de vista político, eu não concordaria com esse diploma, mas pronto, foi feito, não é? Foi um diploma muito conservador. E, enfim, a comissão que os fez teve o cuidado de pedir pareceres, antes de pôr o projeto cá fora, pedir pareceres ao professor António Varela, ao professor Pereira Coelho, ao professor Almeida Costa, enfim, foram ouvidos advogados experientes, foram ouvidos magistrados, e tudo isso levou a que se fizesse uma série de correções. Não se pode fazer isto apenas num gabinete ministerial, eu também já estive em gabinetes ministeriais, eu sei como é que se trabalha lá. Muito obrigado, meus amigos, pela vossa atenção.